depois, então a gente vai aceitando. Então, boa tarde, eu sou a professora Vanessa D'Agostin, vou ser mediadora dessa fala. Cada trabalho, então, vai ter 10 minutos para apresentar o seu trabalho. Quando tiver, cada trabalho vai poder ser apresentado em 10 minutos, e quando esse tempo estiver chegando ao fim, então eu vou avisar através do áudio, para que a pessoa possa saber, tá bom? Então, essa sessão está sendo gravada, vai ser disponibilizada depois no nosso canal do YouTube. Como eu e o Anderson somos os primeiros apresentadores, então eu já vou chamar o Anderson. Anderson, tu vai projetar? O que é o projeto? Posso projetar. Tá bom. Se tiver algum problema de conexão, então eu ligo eu coloco aqui. Depois, no final da nossa apresentação, tínhamos reservado 10 minutos para fazer não, na verdade, das 17h30 às 18h20 para fazer um debate, perguntas. Como nós somos poucos, né, a gente pode usar como fluir, então nós não temos obrigatoriedade de usar todo esse tempo. Podemos começar então, Anderson? Então, vamos lá. Eu sou a professora Vanessa, então, como eu já falei, eu sou professora de língua portuguesa do campus Sapucaia do Sul. Eu sou uma mulher branca, tenho olhos castanhos, estou usando óculos, cabelos castanhos e ondulados pela altura do ombro, estou com uma blusa colorida, e no meu fundo tem uma parede bege com alguns livros numa prateleira. Meu nome é Anderson, eu sou aluno do 2º ano de Plásticos do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense de Sapucaia do Sul. Eu sou um homem branco, de cabelo e olhos castanhos, cabelo cacheado, e atrás de mim tem uma parede de madeira clara. Nós vamos apresentar o trabalho Análise Comparativa da Adaptação Literária para a Leitura Fácil do conto Missa do Galo. Bom, esse trabalho ele faz parte de um projeto de pesquisa, o projeto de pesquisa Literatura Acessível, que também contou com um projeto de extensão e um projeto de ensino no final de 2020 no campus Sapucaia do Sul, com o objetivo de adaptar para a leitura fácil o conto Missa do Galo, do Machado de Assis. No nosso campus, nós temos alguns alunos com dificuldades leitoras, entre eles alunos com deficiência intelectual. Então, nas aulas de língua portuguesa e literatura, há essa demanda por materiais de literatura em literatura acessível. Então, assim que nasceu esse projeto. Nós compreendemos, então, a adaptação como uma ação, um resultado de adaptar, de adequar uma coisa a outra ou a uma situação. Então, dentro dessa demanda, desse projeto, nós adaptamos esse texto para um nível intermediário, sabendo que o nosso público-alvo, então, são alunos com deficiência intelectual do ensino médio, tá? Então, a leitura fácil, ela tem diferentes níveis de adaptação, e de acordo com nossos objetivos, então, optamos pela intermediária. E a literatura acessível, então, é considerada aquela literatura de fácil entendimento perante pessoas com diferentes níveis de desenvolvimento cognitivo também. Pode passar, Anderson. A técnica utilizada, então, nesse projeto foi a leitura fácil, que é um modo de escrita que facilita a compreensão e contribui para conseguir mais equidade em sociedades caracterizadas pela diversidade. Então, a leitura fácil ela não é voltada só para pessoas com deficiência intelectual, mas também pessoas com outras dificuldades de leitura, imigrantes, pessoas que estão se alfabetizando, pessoas mais velhas, é um grupo bem grande. Só um pouquinho. Desculpa que minha filha está fazendo um barulho aqui. A leitura fácil ela também considera que a linguagem é um dos campos de luta pela inclusão, e ela pode ser utilizada para adaptação de textos informativos, expositivos e literários, especialmente a prosa. O que faz com que a leitura fácil seja uma técnica um pouco diferente de outras utilizadas, como a linguagem simples.
Ela foi criada em 1968, na Suécia, e em todo esse tempo ela tem sido muito aperfeiçoada, por isso ela é considerada a técnica mais profissional para essa finalidade. E ela pode ter diferentes objetivos. O nosso, então, é para a educação inclusiva. Aqui, só voltando um pouquinho antes que eu esqueci de falar, então esse símbolo azul no canto da página é o símbolo internacional da leitura fácil. O nosso objetivo, então, de análise é compreender quais são as finalidades da adaptação, quais critérios de adaptação foram utilizados e quais aspectos do texto foram adaptados. Pelo limite do tempo que nós temos, né, no evento, recortamos apenas um trecho, uma parte da nossa análise. A análise completa vai estar disponibilizada posteriormente no nosso artigo para os anais do evento. Metodologia de análise. A metodologia de análise que a gente usou para esse estudo foi a metodologia da análise comparativa. Ela basicamente consiste em tu observar fatos e falar as diferenças e as semelhanças entre eles. Essa análise comparativa, no estudo completo, ela foi feita entre 2 trechos da obra do conto Missa do Galo, do Machado de Assis, e os correspondentes deles em leitura fácil, no texto adaptado. Alguns aspectos que a gente estabeleceu para serem analisados na adaptação foram o aspecto A utilização de vocabulário e a estrutura de texto simplificado, e o aspecto B, a realização de encurtamento e supressão de termos e frases. Existe um terceiro aspecto, mas ele não vai ser retratado aqui, só posteriormente no artigo. Agora, na análise da adaptação, a Vanessa vai ler para a gente o trecho 1, que é o que vai ser analisado, a versão original dele. Versão original. Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos, contava eu 17, ela 30. Era noite de Natal. Havendo ajustado com o vizinho irmos à missa do Galo, preferi não dormir. Combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era do escrivão Menezes, que fora casado em primeiras núpcias com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-me bem, quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro, meses antes, a estudar preparatórios. Agora eu vou ler a versão adaptada do texto, do trecho. Nunca entendi uma conversa que tive com a senhora Conceição quando eu tinha 17 anos. Fui de Mangaratiba, uma cidade do interior, para estudar na corte no Rio de Janeiro. Lá eu morava na casa do escrivão Menezes, que era meu parente distante. Aqui a gente pode observar que esse trecho, ele não tá escrito, né? Esse é um print do conto que foi adaptado. A gente pode ver que ele tem uma diagramação diferente, a formatação dele é diferente, e também tem uma nota explicativa ali do que é o termo corte, assim como tem do termo escrivão, porém é um recorte que a gente não vai retratar aqui. Então, na leitura fácil, na leitura fácil é realizado esse tipo de adaptação para o público-alvo. A análise. Para fazer a análise, como o texto é muito grande, foi dividido em 2 passagens do texto que a gente vai poder comparar e analisar. A passagem original que eu vou iniciar falando é a seguinte. Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos, contava eu 17, ela 30. Essa passagem foi adaptada para: nunca entendi uma conversa que tive com a senhora Conceição quando eu tinha 17 anos. Nessa passagem, a gente pode observar o uso do aspecto adaptativo A, que está relacionado à simplificação de vocabulário e da estrutura textual. É mudado o termo conversação para conversa, que faz parte de um vocabulário mais simples, e é simplificado o uso de vírgulas, que está relacionado à troca da ordem verbal de indireta para direta. Então, existe um jogo menor de vírgulas, a quantidade de vírgulas diminui, e isso facilita a compreensão leitora, a linguagem se torna mais natural. Agora, na segunda passagem. A casa que eu estava hospedado era do escrivão Menezes, que fora casado em primeiras núpcias com uma de minhas primas. Essa passagem ficou adaptada para: lá eu morava na casa do escrivão Menezes, que era meu parente distante. Já aqui, a gente consegue achar os aspectos adaptativos B, que está relacionado à supressão e encurtamento, e o aspecto adaptativo A,
que é o de simplificação. No trecho que fora casado em primeiras núpcias como de minhas primas, para adaptação, que era meu parente distante, ocorreu uma supressão de detalhe, que era em relação à relação do Menezes com o narrador, e era um detalhe que não mudaria o contexto da história. Então isso só acrescentou objetividade à narrativa e encurtou o tamanho do texto. Consequentemente, encurtando o tamanho do texto, também houve uma simplificação da estrutura textual. Considerações finais. A gente considera que o texto em leitura fácil, é uma potente ferramenta e muito importante para se fazer uma inclusão escolar de pessoas com dificuldade de compreensão de leitura. E o encurtamento e a simplificação dos textos, ele pode auxiliar muito as pessoas que têm alguma dificuldade de concentração e de memória na hora de ler. A gente observa que, através dessa análise, a gente consegue perceber que o trabalho de adaptação em leitura fácil ele tem que ser muito cuidadoso, porque tem muitos detalhes para se observar na hora de fazer uma análise de um texto que é complexo, e a gente também acha importante que se envolva um período de validação pelo público-alvo, né, para que essas pessoas possam dar suas opiniões, possam validar esse trabalho e verificar se todo o terreno de adaptação foi preenchido. Por fim, a gente recomenda o aprofundamento de estudos de análise como esse, e a gente acha muito importante que haja uma difusão da adaptação em leitura fácil, porque, como a Vanessa disse, a leitura fácil ela se espalha por diversos objetivos e, consequentemente, a gente denota que a leitura fácil possui diversos benefícios. Essas são as referências bibliográficas que a gente usou para fazer o artigo. E aqui estão os nossos e-mails e o link do site do Programa Literatura Acessível, onde vocês podem encontrar o conto adaptado em leitura fácil, e também vocês podem encontrar o audiolivro do conto. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Anderson. Agora eu vou pedir, então, para o Ayrton apresentar o trabalho dele, de autoria também de Ivani Jovino dos Santos, chamado Ensino de História e Geografia Afetados pela Pandemia. Será a procura pelo reforço escolar uma saída? Aí tu pode projetar, tá bom, Ayrton? Certinho. Muito obrigado, professora. Eu não vou projetar nada, vai ser só a fala mesmo. Primeiro, eu gostaria de boa tarde a todos e todas, tá, que estão presentes aqui. Gostaria de cumprimentar a professora, que é mediadora, né, dessa sessão, e também os demais colegas pesquisadores. Eu sou estudante da área da História, eu sou licenciado em História pela UFAL, Campus do Sertão, e atualmente eu sou aluno do mestrado pela Federal de Sergipe. Eu tenho trabalhado com reforço escolar de maneira autônoma e independente, e aí parte desse relato de experiência, né, a partir dessa experiência que eu venho apresentar aqui. E a Ivani Jovino, infelizmente, ela não pôde estar presente, mas ela é professora da área da Geografia. Ela é licenciada em Geografia pela UFAL e ela é especialista em ensino de Geografia também pela UFAL. O título da nossa apresentação, como foi dito já pela professora, sem mais delongas, eu peço licença para ler o meu texto para cumprir o tempo. Com a própria instauração da pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, mudou-se drasticamente a forma com que os sujeitos históricos se relacionam entre si e com as coisas, na constituição do fazer social dos homens, o que para nós influencia diretamente entre as relações de ensino e aprendizagem, os debates acerca e em torno da inclusão e da exclusão, o ensino formal, não formal e informal, e etc. Sobre este período, Klein e Oliveira, 2020, eles nos apontam que a própria evidência desses efeitos sociais provocados pela pandemia também evidenciou o próprio funcionamento da tecnologia e dos dispositivos digitais que perpassam a operar para os sujeitos com a própria função de conectores sociais, neste período de isolamento ou distanciamento físico. Conforme Venturini, em 2020, viver em isolamento e introspecção, abro aspas, significa perceber o outro, tomar posição em favor da vida, mas também ter esperanças de que não é para sempre, página 6. E é justamente dentro desse contexto que nós situamos o nosso relato de experiência,
A gente sabe que a pandemia afetou o ensino como estava sendo trabalhado, a gente sabe que trouxe inúmeras consequências e parte de todo esse sintoma a nossa inquietação, no qual nós, enquanto professores de reforço escolar, temos recebido uma demanda maior de estudantes que têm se interessado pelo reforço escolar, no nosso caso, na área de geografia e na área da história, que é a nossa experiência. O próprio relato de experiência, né, que aqui efetivamos, consiste na, abro aspas, descrição de aspectos vivenciados pelo sujeito autor da pesquisa e uma ferramenta de pesquisa descritiva, que apresenta uma reflexão sobre a ação ou um conjunto de ações que abordam uma situação vivenciada no âmbito profissional de interesse da comunidade científica. Fecho aspas, página 98, Cavalcante Lima, 2010. Trata-se de um trabalho de caráter qualitativo, e aqui eu trago uma citação de Silva, 2013, na qual ele diz, abro aspas, as abordagens das metodologias qualitativas de investigação partem do fundamento de que as investigações nas ciências sociais têm um forte componente socioantropológico, pois assim exige a intenção da descrição, interpretação e compreensão do social, no sentido de destacar as especificidades dos contextos pesquisados. Elas procuram gerar uma compreensão interpretativa do real, no sentido de revelar uma realidade múltipla e dinâmica, devendo ser entendidas como uma modalidade de investigação, cujo interesse reside na interpretação dos processos sociais como recurso em análise reflexiva, crítica das narrativas do real. Fecho aspas, página 2. Dessa forma, nós buscamos perceber as inseguranças acerca dessas novas demandas, as dificuldades de apreensão dos conteúdos, como os alunos têm colocado, e a própria pressão diante dessa obrigação acerca de absorver os conteúdos. Tratou-se de um exercício de escuta discursiva, a partir dos postulados de Michel Pechet, 1990, 1993, entre outras obras, e da própria Annie Orlandi, 2008, 2012 e 2017, com o uso da análise materialista de discurso de orientação francesa, que aí sabemos que emergiu na conjuntura política, né, da França no final da década de 60, a partir do diálogo entre o marxismo, a psicanálise e a linguística, objetivando, né, por meio dos discursos, refletir, abro aspas, sobre a maneira como a linguagem está materializada na ideologia e como a ideologia se manifesta na língua. Fecho aspas, Orlandi 2012, página 16. Sob o qual, e aí nós acrescentamos, se manifestam imbricados os sujeitos, a língua e o mundo social. Para nós, o discurso nesse sentido é a agitação das filiações ideológicas. E aqui eu trago uma outra citação do Pechet para corroborar com isso, em que ele diz que um discurso ele é sempre pronunciado a partir de determinadas condições de produção que tornam esse dizer possível ou não. E aí a gente entende que essa forma exterior que afeta o interior do texto. Deste modo, aquilo que é posto está bem ou mal situado no interior das relações de forças existentes. A mesma declaração pode ser uma arma temível ou uma comédia ridícula, segundo a posição do orador que ele representa em relação àquilo que ele diz. No qual, né, nós buscamos, nesse sentido, por meio de uma conversa inicial, perceber que efeitos de sentido são produzidos acerca dessas expectativas sobre o reforço escolar. E aí, como os alunos responderam, né? A primeira SD coloca assim, olha, ajudar nas dificuldades. A segunda, ajudar a entender e me dar mais segurança. A terceira, reforçar o que não ficou claro. E a quarta, complementar. Notemos o emprego e a ênfase dada na repetição acerca do emprego de dificuldade, complemento, de segurança, não clareza, tendo neste caso o sintoma de uma crise social com implicações emocionais, que desvelam o sujeito em falta, e no reforço a expectativa criada acerca da possibilidade de sanar estas dificuldades. Ver no reforço essa possibilidade trata-se de um pré-construído em funcionamento, no qual o reforço seria uma forma de preencher as lacunas, como uma alternativa secundária, que pode acompanhar o desenvolvimento social dos alunos, em casos da não satisfação com o ensino formal. Ou seja, os problemas se apresentam ao ensino formal, mas a solução está paralela, à parte ou fora. Os alunos que nós trabalhamos tratavam-se de alunos que optavam pela primeira vez com reforço escolar. A própria faixa etária era entre os 13 anos a 22 anos, tanto da rede pública quanto a rede privada de Alagoas. E o nosso recorte de espaço é aqui em Alagoas, mesmo no estado, não restrito apenas de uma cidade. Quando perguntado, né, acerca se foi perceptível depois das aulas de reforço uma melhora ou não no desempenho escolar, foi respondido da seguinte forma, e aqui eu trago outras sequências discursivas. Foi muito melhor aprender porque não tinha pressão, e era melhor para eu perguntar e tirar as minhas dúvidas. Um outro recorte diz, sim, pois dava mais segurança. Um outro recorte diz assim, ficava muito mais calma e segura depois do reforço.
E, por fim, o reforço com as aulas foram essenciais, justamente percebendo essa relação mútua paralela. Tendo o reforço, um escape da pressão, da insegurança e auxílio nas necessidades, nestes casos, produziu e produz exatamente o oposto ao que o cenário caótico, político e social demonstra. E que a procura por amparos alternativos são a possibilidade de fugir desta mazela social, visto que, do modo que vem sendo trabalhado, não haveria soluções inerentes. Quando perguntamos sobre o porquê da procura pelo reforço, relataram que outros colegas fizeram isto e recomendaram. E por isso, em diálogo com os pais, decidiram optar por esta saída. E aqui eu faço algumas considerações, atentando para o meu tempo. Isto nos permitiu perceber que o próprio aumento na procura pelo reforço escolar alternativo emergiu sim, em virtude da pandemia, e que para os alunos é uma espécie de amparo, de um reforço, solução para uma demanda emocional acarretada pela pandemia, mas que foi possível obter benefícios com a procura de um reforço escolar especializado. Não acreditamos que seja a solução para todos os problemas, mas que estes casos específicos puderam sim ser beneficiados. Trata-se de demandas que perpassam muito para além de um único campo do saber, como da história ou da geografia, e para além também da própria educação. E eu penso aqui também em todo o trabalho político, os profissionais da área da saúde, o trabalho desenvolvido pela psicologia, as terapias, etc., tendo em vista que a pandemia afetou toda a estrutura social. E sim, acreditamos que o trabalho coletivo e conjunto possa trazer benefícios para o nosso alunado, ainda mais em períodos tão sombrios e incertos. Muito obrigado. Obrigada, Ayrton. Já anotei algumas considerações. Tu fez bem dentro do tempo, tá? Ainda tinha um tempinho. Eu anotei aqui algumas considerações e perguntas para te fazer no final. Então, depois de todas as apresentações, a gente vai fazer as perguntas, tá? E se alguém já quiser registrar alguma pergunta, algum comentário no chat, também já vai facilitando a nossa organização, mas nada impede também que seja feito no final. Muito obrigada. Eu vou chamar, então, agora o Antônio Soares Júnior da Silva para apresentar o trabalho O Cuidado, o Protagonismo e as Possibilidades Inclusivas dos Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas, NAPNES, a experiência do NAPNE do IFSU, Campus Sapucaia do Sul. Não fui eu que te coloquei nesse grupo tanto, Antônio, foi a comissão científica que eu não faço parte, é totalmente uma coincidência. Então, boa tarde a todos. Eu vou projetar uma tela, tá? Como vocês sabem, a gente projetando, a gente não se vê. Então, Vanessa, qualquer coisa tu me comunica, se o sinal, porque aqui tá chovendo muito, tá? Ok. E vocês veem a apresentação? Sim. Ok. Então, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Então, eu sou o professor Antônio Soares Júnior da Silva, sou professor do Colegiado de Pedagogia do Instituto Federal Ciência e Tecnologia do Paraná, Campus Palmas. O nosso trabalho intitulado é O Cuidado, o Protagonismo e as Possibilidades Inclusivas dos Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas, NAPNES. Especificamente, nós tratamos nesse trabalho a experiência do NAPNE do IFSU, do Campus Sapucaia do Sul. Então, para início de conversa, eu trago duas materialidades da pesquisa. A primeira fala diz assim: acho que sim, tipo, como eu já falei, eles me tratam de igual para igual. Aluno do IFSU, Campus Sapucaia do Sul. Segunda materialidade: me sinto muito acolhida e incluída aqui. Eu gostei das minhas amigas, porque elas conversam comigo. Converso com a fulana, Y, converso com a professora, todo mundo, com o grupo, todos da turma, aluna do IFSU, Campus Sapucaia do Sul. Então, pessoal, eu quero contextualizar esta pesquisa, ela é oriunda de uma dissertação de mestrado,
né, intitulada Possibilidades de Acesso e Permanência da Pessoa com Deficiência na Educação Profissional e Tecnológica de Nível Médio no IFSU. Então, o nosso recorte, o nosso cenário foi o campus Sapucaia do Sul. Eu estou falando um pouco rápido, porque eu quero tratar um pouco lá nos resultados, nas discussões. Então, um dos objetivos deste trabalho de pesquisa era investigar os princípios norteadores adotados pela instituição para a inclusão das pessoas com deficiência. E aí, nas tratativas epistemológicas da pesquisa, nós construímos, né, uma abordagem que trouxe o tema também da importância dos núcleos de apoio às pessoas com necessidades específicas. Então, esse é o contexto desse trabalho. Na verdade, esse trabalho é fragmento, é um recorte da pesquisa que eu supracitei. Então, para este trabalho, o objetivo é investigar as ações institucionais fomentadas e desenvolvidas pelo NAPNE, em questão, considerando que o ensino médio da educação profissional e tecnológica. Vale ressaltar que essa pesquisa está no contexto da Lei 3.409, de 2006, que é a lei que vem para a rede federal, na rede federal específica, não só na rede federal, mas para as instituições de ensino técnico e tecnológico, cotas para as pessoas com deficiência. E aí, qual foi a metodologia do nosso trabalho, né, da pesquisa como um todo? Uma pesquisa bibliográfica, de campo e documental, de abordagem qualitativa. Essa pesquisa de campo foi realizada no segundo semestre de 2008 e o ano de 2018 e o ano de 2019. Nós fomos afetados pela pandemia durante esse processo, eu já tínhamos muitas horas de observação, e aí o trabalho de observação nós não colocamos no trabalho. Então, a pesquisa ela foi realizada em 2 etapas. Primeiro, levantamento de dados e fontes primárias, que é o contato com o NAPNE, né, e com a coordenadoria, que é a coordenadoria de registro, para identificar esses alunos e alunos com necessidade específica, e no segundo momento, nós fizemos a entrevista. Quem foram os sujeitos dessa investigação? E aí, todos nós que trabalhamos com pesquisa de educação inclusiva, essa questão da pesquisa de campo ainda é um desafio, né? A nossa proposta era, nós tínhamos acho que 5 ou 6 alunos, mas com todas essas demandas, nós conseguimos 2 alunos com necessidades específicas e um ex-aluno também com necessidades específicas. Então, no conjunto da abordagem, nós entrevistamos 8 sujeitos. Membros do NAPNE, os alunos, alguns alunos com necessidade específica, um ex-aluno com necessidade específica, que retornou para a instituição como estagiário de professor, e na medida que nós fomos construindo isso, eu comecei a pensar, gente, mas eu preciso de outra pessoa que não faça parte do NAPNE, mas que esses alunos transitem, e aí eu também... Na construção do campus, entrevistei outra pessoa que também não fazia parte do NAPNE, não era professor, também tinha esse objetivo, mas que esses alunos transitassem no ambiente de trabalho, e então um bibliotecário da instituição. Então, tá, é aqui que eu quero me ater um pouco, né? É interessante porque a gente vem de fora e a gente... do ponto de vista da pesquisa, da cientificidade, a gente vê e a gente começa a registrar, principalmente, o colega trouxe ali a análise do discurso em Peixe, e quando a gente vai fazer a análise da materialidade das entrevistas, a gente começa a construir, né, esse tecido, né? Então, o que nós constatamos a partir dessas entrevistas? Percebam que nas entrevistas nós tínhamos os professores que trabalham no NAPNE, ou trabalhavam no NAPNE, desde a sua fundação, inclusive pessoas que estavam no momento de fundação e pessoas da atual, eles não chamam coordenação, representantes do NAPNE, né? E pessoas que não atuam no NAPNE, os estudantes, um ex-aluno que se retorna para a instituição como estagiário. Então, observou-se que desde a criação do NAPNE, o trabalho foi colaborativo. Percebemos também, a partir das materialidades, que a criação do
estava muito ligado ao primeiro aluno, que aqui eu coloquei como deficiência ou necessidade específica, que ele entra na instituição, o acesso dele é dado por sorteio, no ensino médio não técnico, que o trabalho realizado pelo núcleo do decorrer tem um amplo respaldo na comunidade, e aí depois nós vamos ver o porquê disso. Então, nós percebemos, tanto nas entrevistas de pessoas que foram do NAP, que não participam, como essas pessoas se remetem ao núcleo como promotor de ações inclusivas, né? A pessoa que não trabalha, os estudantes, quando eles relatavam, os alunos e alunas, quando eles relatavam, eles remetiam às práticas pedagógicas, sejam monitoria, orientação, mudança de curso, todo esse envolvimento celebrado, encaminhado com o NAPNE, né? Sobre as atribuições, né, do núcleo, percebeu-se que é recorrente, e desde essa lei que eu citei, a 3.049, a formação continuada é um atributo central, especificamente dos professores, né? Um evento, uma ação né, muito citada, e interessante que em todas as falas a gente percebe isso, de todos os sujeitos, são os eventos, né? Esses eventos, ele, na fala de todos, eles promovem a discussão, a reflexão, e contribuem para esse processo, inclusive, e aqui eu citei os exemplos dos eventos, né? O ciclo de formação de educação inclusiva, e aqui está uma das relações que nós fazemos, porque tem essa relação, esse respaldo na comunidade, tanto interna como externa, porque esse é um evento que atende todos os professores, atende os professores das redes estadual, municipal, ou seja, federal, do entorno da instituição, né, que é durante o ano esse ciclo. O seminário que nós estamos participando, que eu não vou falar, o dia do NAP, que é um dia voltado para os estudantes e os servidores no campus, com o objetivo de possibilitar reflexões, o café com inclusão, que são momentos de reflexão do docente do campus, para discutir esses alunos, e o chá com as famílias, que esse, no momento, era o evento, se eu não me engano, mais novo que eles tinham, que é o encontro de docente e família de alunos, para discutir também esse processo de integração. Um outro ponto analisado nós questionamos sobre os desafios, né? Então, percebeu-se, né, na análise da materialidade que foi mencionada essa cultura institucional e as barreiras atitudinais, né? E aí entende-se barreiras atitudinais como a resistência de alguns profissionais na fala dos alunos, inclusive Antônio, tu atingiu os 10 minutos, vou te dar mais um minutinho extra. A consolidação e a implementação do ambiente específico, e o NAPNE atua como ainda propondo programas de sensibilização. Então, nas considerações finais, é que o NAPNE promove diversas ações inclusivas que se tornam efetivas políticas de inclusão, que o NAP também se configura como o trabalho do NAP como uma possibilidade importante para garantir acesso e permanência, que destacam-se as atividades de formação continuada, organização e execução de eventos, consolidação e implementação de ambientes de sala específica, e a monitoria para os alunos, e isso ficou muito expresso no trabalho, e o NAP estabelece uma parceria com a sociedade civil organizada. Então, dito tudo isso, né, o NAPNE exerce um papel protagonista. E no trabalho completo, que a gente está lá na Educaps, esse trabalho completo, todas as bases. Então, protagonismo, cuidado, que advém de um outro trabalho produzido na Educação de Jovens e Adultos do campus. E esse trabalho também produziu um aplicativo móvel, tá, que chama Cuidado Inclusivo, pode baixar. Vocês só digitem o nome com @ na Play Store, e que esse trabalho é baixado no aplicativo com auxílio aos professores. Desculpa o tempo. Tudo bem. Como temos poucas pessoas, a gente consegue passar um pouquinho. Muito obrigada, Antônio. Foi muito corrido. Obrigado a você, Ana. Depois tenho perguntas também.
Na nossa programação, depois nós teríamos o trabalho do Maurício dos Santos de Oliveira, mas que ele não está presente. Depois teríamos do Magno Rafael e Natália Gomes. E por último, da Ana Lia, que eu vejo que a Ana Lia está aí. Oi, Ana Lia. Olá! Tudo bom? Tudo então, bem. Tá. Então, eu já vou te convidar, Ana Lia, para apresentar. O trabalho tem autoria, então, de Ana Lia Ferraz Rodrigues, Franciele Pedroso Gomes Padilha e Sabrina Fernandes de Castro. O trabalho é a experiência de um aluno usuário de cadeira de rodas de um curso técnico. Isso aí. Já estou abrindo aqui. Tá bom. Como eu não vou enxergar vocês, por favor, me digam se estão enxergando a apresentação. Estão aparecendo. Tá, então eu vou ampliar aqui. Deu? Bom, então, boa tarde a todos. Ainda não está no modo apresentação, aquele que fica o slide bem grande, Ana Lia. Ué. Peraí, vamos ver aqui. O que eu fiz? E agora? Ainda não aparece para nós. Para aí. Lá em cima, ó. Minha apresentação. Pois é, eu fui lá em cima e não deu. Agora deu? Ainda não. Mas se tu quiser deixar assim, também a gente consegue enxergar. Só que daí tu vai ter que passar um por um ali, clicando. Eu tô tentando, vou tentar de novo mais uma vez. Se não der, eu vou No assim F5. mesmo. Ah, essa do F5. Vamos ver. Foi com F5? Não. Então, acho que vamos ter que... Para ti tá aparecendo ampliado? Tá. Então, eu acho que tu tem que compartilhar a tela. Pois é. Peraí. Vamos tentar de novo. O que eu tô fazendo? Acho que pode ser aqui. Vou de novo, tá? Não? Voltou como era antes. Tu pode tentar sim, só que tu vai ter que ficar clicando cada slide, tá? Tá, é que para mim tá a tela inteira. É que para nós tá como modo apresentação, o apresentador, e tu tá vendo a apresentação, por isso que tu tem que tentar compartilhar a tela inteira e não o arquivo. Para aí que eu vou sair e vou entrar pela última vez, então vou tentar de novo. Não quero ficar ocupando vocês com isso, mas como a gente tem um tempinho... Tem. Eu vou tentar novamente, até para ter mais qualidade na apresentação. Vamos botar aqui tela, hein? Primeiro eu vou até aqui. Agora eu vou fazer isso. Vamos lá. Tela inteira. Apresentação. Tá. Não estou colocando muita fé, mas... Tá, agora eu tento apresentar isso. Agora vai que vai dar. Deu? Ainda não. Apareceu que tu ia clicar. Foi ali na apresentação. Eu cliquei lá em cima no cantinho esquerdo. Sim, e para ti já tá aparecendo inteiro? Já, para mim aparece a tela inteira. Pra gente não, mas... Vamos tentar. Não sei o que pode estar acontecendo realmente. Mas, enfim, eu vou assim, então, para não ocupar mais o tempo de vocês. Então, meu nome é Anália Rodrigues, eu sou aluna do PPGEPT da UFSM, do mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, e essa apresentação que eu trago hoje é a experiência de um aluno cadeirante em um curso técnico em comércio da rede estadual do Rio Grande do Sul, da qual eu sou professora concursada de psicologia. Então, este aluno que nós vamos chamar aqui hoje de Paulo, ele foi meu aluno neste curso, e como o meu trabalho versa sobre a questão das pessoas com deficiência em cursos técnicos,
por isso que eu fiz esse recorte para trazer aqui para vocês, tá bom? Então, esse é um relato de prática educativa inclusiva que tem como objetivo compartilhar a minha experiência, então, enquanto professora de psicologia da rede do Estado, com um aluno cadeirante em um curso técnico em comércio. A ideia, então, o propósito desse trabalho é contribuir para a discussão da inclusão na educação profissional e tecnológica, além de sempre motivar outras pessoas com deficiência a buscarem cursos técnicos, né? Como uma oportunidade de começar, ou como nós vamos ver mais adiante, recomeçar, como foi o caso do Paulo. Então, eu vou contar um pouco da história do Paulo para vocês. O Paulo era um jockey de sucesso. Ele corria como jockey, né, que é uma profissão que exerce exige todo um biotipo físico muito específico, né, e toda uma questão de preparação física muito específica. E ele... Então, ele teve... Desculpem, tem um pequenininho aqui, essas coisas do home office, né? Tudo bem. Então, o Paulo era um jockey de sucesso até ter um diagnóstico de distrofia de cintura. Em função desse diagnóstico, ele não podia mais ser jockey. Ele viajou, trabalhou em vários países, teve uma experiência incrível, foi contratado em outros países, inclusive, como jockey e tal. Mas aí, em função dessa doença, ele não podia mais trabalhar na profissão que ele tinha escolhido. Então, ele voltou para sua cidade natal, que é Alegrete, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, e concluiu o ensino fundamental e o médio através do EJA, na Escola Estadual de Educação Básica Dr. Lauro Dornelles. Lá ele descobriu a existência desse curso técnico em comércio, que fica na mesma escola. Então, ele começou a cursar o curso, né? Começou a realizar o curso, e até então nós havíamos tido alunos cadeirantes, mas sempre com a mobilidade reduzida nos membros inferiores. Mas o Paulo também tinha uma mobilidade de membros superiores comprometida, né? Ele tinha dificuldade, inclusive, para digitar, para escrever, enfim. Então, foram necessárias mais adaptações, porque, inclusive, a cadeira de rodas dele, por ser elétrica, é um pouco maior que a medida e tal. Mas aí a gente ia conversando com a direção e sempre conseguiu fazer essas adaptações, né? Na escola, foi a primeira vez que o Paulo se viu frente a um computador. Ele nunca tinha usado um computador antes, e a escola foi a primeira oportunidade de contato. E por ser um curso técnico em comércio, a exigência de habilidades com informática é relativamente grande. Então, ele foi fazendo toda uma trajetória junto com os professores da área, né, para se desenvolver nesse sentido. O desempenho desse aluno se sobrepôs muito em relação às próprias dificuldades e ao restante da turma, né? Apesar de toda a dificuldade de escrita, de digitação, ele teve um desempenho incrível em função principalmente da sua experiência de vida, dos posicionamentos e colocações que ele conseguia fazer, né? Com um viés intelectual muito grande, uma experiência de vida incrível, todo um conhecimento político. Então, as contribuições dele sempre eram muito interessantes. Ele conseguiu trazer principalmente a realidade dele enquanto cadeirante e das pessoas com deficiência no geral para as propostas didáticas do curso, né? Inclusive, o trabalho de conclusão do Paulo foi, porque esse curso, o TCC deles é o planejamento, todo o planejamento prévio de uma empresa, né? Toda a pesquisa que antecede a abertura de uma empresa. E aí a empresa dele foi uma empresa de táxis adaptados, que é o sonho dele, assim, atualmente, né? É conseguir ter esse negócio de táxis adaptados, que é uma coisa super nova e tal, mas que é muito promissora. Pelos estudos dele, assim, se mostrou um negócio bastante promissor. O que é importante que não está nesta lâmina? No meio dessa trajetória, o curso tem 3 semestres. No meio da trajetória, no segundo semestre, o Paulo veio para a escola nos contar que não ia mais ser nosso aluno, porque ele tinha passado no Enem para fazer engenharia.
e que ele ia fazer engenharia e ficou muito feliz com isso, a família toda muito feliz. Ele ia ser o primeiro membro da família a entrar na universidade e tal, numa federal, né? Então, o que acontece? Todos nós comemoramos muito, deu uns 2 meses e o Paulo retornou para a escola. E a gente foi tentar entender o que tinha acontecido. Ele nos disse que a universidade não conseguia ele não conseguia acompanhar as aulas na universidade, né, porque não tinha toda a tolerância de ter um tempo diferente para ele conseguir fazer as anotações dele, de ter um ritmo diferente nas aulas em função dele, que eram turmas muito grandes, e que os professores não conseguiam fazer isso, de atender ele de uma forma mais personalizada. Né? Então, ele voltou e concluiu o curso técnico com a gente. Então, por mais que no curso técnico ele tenha tido esta grande vitória, nos entristeceu muito que ele não conseguisse ir além disso, pelo menos na engenharia. Né? Agora a gente está estimulando ele a procurar administração de empresas, porque ele se saiu muito bem no curso e tem o mesmo viés. Né? Então, bom, por fim, como conclusão, a gente entende que os cursos técnicos podem ser uma oportunidade de retorno ao ambiente escolar e recolocação no mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Então, ele pode servir como uma primeira oportunidade ou como um processo de retomada de vida, né? E a experiência de vida e outras características dos alunos, né, tais como a empatia, a capacidade cognitiva, podem se sobrepor às barreiras que o meio impõe. A princípio, é isso que eu trouxe para nós hoje. Espero poder colaborar no debate. Muito obrigada. Muito obrigada, Analia. A Analia também não usou todo o tempo, mas trouxe um relato bem interessante. A gente vai tocando rápido com medo de perder o tempo, né? Tá entrando agora o Maurício, gente. Vamos ver aqui se ele vai apresentar. Ele entrou, mas não está aparecendo para mim ainda. Eu autorizei, mas não estou vendo. Então, a gente vai conversando, ó. Apareceu o Maurício. Oi, Maurício. Liga o microfone, Maurício. Não estou te ouvindo. Tá desligado o teu microfone. Desculpa. Tudo Estou bem? com um problema sério de conexão aqui, então vou ter que participar pelo celular, hein? Nos dados móveis. Tá bom. Tu consegue apresentar o teu trabalho? Então, não, eu vou fazer oralmente. Tá bom. Beleza? Beleza. Posso começar a contar o tempo? Não, já é o meu agora? Na verdade, o teu era às 5 horas. Ah, é verdade. É por isso que eu entrei agora correndo. É pelo horário de Brasília, né? Eu tô em Cuiabá. Isso. Me desculpa. Deixa eu só pegar aqui um cabo para conectar. Tá bom, a gente espera. Ô, gente, me perdoa, me desculpa. Eu me dediquei a esse trabalho e fiquei tão frustrado agora em não conseguir apresentar. Será que eu não vou? Vai sim, vai com calma aí. Mas e aí, tudo bem? Como é que estão as outras apresentações? Estão muito boas, todo mundo já apresentou. Oh, gente, me perdoem, me desculpem. É porque aqui também, aqui no mesmo. sul também a internet está bem ruim. Aqui eu estou em Canoas, está chovendo bastante. Eu estou falando de Cuiabá e aqui no Centro-Oeste. Eu acho que o pessoal daqui, os provedores de internet estão fazendo isso para cobrar um pouco mais caro e ganhar um pouco mais de dinheiro, porque não pode. Essa semana foi terrível. Mas só um minuto. Tá bom. Já anotei aqui umas coisas para perguntar para a Analia também. Para a Anália, desculpa, não é Analia. Eu tenho uma professora Analia, eu falo Analia. Dá 2 segundos que eu já começo.
Prontinho, já posso começar a apresentar. Tá bom. Então, pode começar. Então, gente, boa tarde a todos. Me desculpem pelo atraso. Estamos vivendo um momento de pandemia e as conexões também não são tão boas nesse momento. Da minha parte, eu creio que deve ser um desejo de querer aumentar o preço das coisas. Mas, enfim. Eu sou Maurício dos Santos de Oliveira, faço parte do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Mato Grosso, entrei no mestrado agora, sou professor da educação básica. Infelizmente, não vai ter como eu transmitir aqui para vocês os slides que eu fiz, mas eu gostaria muito de conversar sobre a experiência de transição de um aluno surdo para o ensino médio durante a pandemia de Covid-19. Quando eu vi a temática desse encontro, eu fiquei tentado a participar, porque são coisas que eu vivenciei como professor de educação básica e são coisas importantes para a minha formação enquanto aluno de mestrado. Não estou estudando essa temática, a questão da inserção do aluno especial, né, da educação especial, mas a minha parceira, isso eu estou sempre acompanhando isso. Tenho amigos e parentes e tenho um aluno em especial que fez isso. Que fez isso não, né, que vivenciou isso juntamente comigo. Aqui no Mato Grosso, eu sou de Cuiabá, trabalho em Várzea Grande, e assim, o que eu mandei para o encontro foi justamente, né, a experiência da transição de um aluno surdo para o ensino médio durante a pandemia de Covid-19. Então, as dificuldades vivenciadas pelo aluno surdo e pelos professores são muitas perante a inclusão do 9º ano para o ensino médio regular, que é o que a gente está trabalhando aqui. Esse aluno que sai do 9º ano e vai para o ensino médio regular, ele encontra muitas dificuldades. A primeira coisa, na minha experiência, na minha vivência, é justamente a adaptação ao ensino médio. Como que esse aluno vai se adaptar ao ensino médio? São várias matérias, muitas disciplinas. Os professores, tanto lá no ensino fundamental, né, todos são educação básica, mas no ensino fundamental ele tem várias disciplinas e no médio isso se amplia muito. Esse aluno surdo ele tem que se adaptar. A não qualificação desses professores, nós não temos professores especializados, qualificados para a educação em Libras, para atender esse aluno surdo. A necessidade do intérprete de Libras, isso tem que ser uma realidade no Brasil inteiro. Nós temos uma comunidade surda que cresce e que existe, né? E isso é muito importante. Eu tenho experiência em Libras, assim, com os meus alunos mesmo, então essa foi uma motivação que eu escolhi para participar desse encontro. Então eu vejo que as dificuldades vivenciadas por esse aluno e pelos professores é justamente isso. Adaptação ao ensino médio, mudança de disciplinas, são várias, o número delas, a não qualificação dos profissionais e a necessidade de intérprete de Libras. Vale ressaltar que a inclusão, né, ela se tornou um desafio para professores e alunos. Você incluir um aluno com necessidades especiais, um aluno com deficiência, seja qualquer uma delas, não é fácil. Na prática, a inclusão que foi imposta aos professores, às escolas, às comunidades, vamos dizer assim, ela não atingiu o que se pensava. Nós temos um processo de ensino-aprendizagem que ele parece estar sendo feito, mas não é. Ele suprime o direito à educação dos alunos, principalmente com dificuldades auditivas. O aluno surdo, ele é suprimido, ele é subtraído esse direito à educação com qualidade. O que é preciso? Seria necessário discussões, reflexões, trabalhos como o que vocês estão fazendo, por isso eu até me senti tocado em poder participar, e medidas efetivas que possam inserir esse aluno. O ensino médio regular, ou o ensino médio profissionalizante, ou eu não sei como
é aí onde vocês estão, mas aqui a gente tem o ensino médio regular e alguns profissionalizantes. Para o aluno surdo é muito mais difícil. Então a gente precisa, quando eu digo nós, é governo, população, todos inseridos, tentar contextualizar, promover e pensar no ensino médio que esse aluno se sinta possível de participar. Porém, né, não posso aqui de nenhuma forma dizer que algumas conquistas não foram realizadas. As leis sobre educação inclusiva, o estabelecimento de direitos, as práticas políticas e sociais necessárias à inclusão desse aluno, elas existem. Mas ainda é pouco. No Brasil, a gente tem muita lei, muita coisa boa. Mas na hora de pôr em prática, ali no dia a dia, no chão da escola, observamos que isso não chega realmente à verdade daquilo que se propõe. Mas nós precisamos pensar, é urgente pensar que, principalmente durante uma pandemia que estamos vivendo, a pandemia de Covid-19, alguns problemas que já existiam, eles se aprofundaram muito mais. Se o aluno tinha dificuldade de chegar na escola, de participar, de se interagir, de aprender, era difícil, com a pandemia isso tornou bem pior. A dificuldade do aluno com os professores, e aí eu digo, né, no ensino médio você tem N professores, várias disciplinas, cada um entra ali, depende do estado, aqui a gente tem aulas de 45 a 60 minutos, troca de professor. Ou aulas duplas, o cara fica ali 2 horas juntos. A interação desse aluno com o professor, com o intérprete de Libras, aqui no Mato Grosso, a nossa realidade, eu falo agora de Cuiabá, temos intérpretes, nós temos aqui o Cassiês, nós temos instituições que promovem vários cursos. Já existiu muita dificuldade, não vou dizer que não acabou, mas sempre que requisitados intérpretes existem. Mas essa interação de aluno, professor e intérprete também precisa ser analisada, ser revista, porque às vezes o aluno ou os colegas e os professores têm pouca experiência com a língua brasileira de sinais. Outra dificuldade, o acesso às tecnologias. O que eu vivenciei agora é o que o meu aluno vivencia no dia a dia. E olha que eu tenho estudado, tenho trabalhado desde o começo da pandemia sem problemas na internet. Mas justamente hoje, que foi o CEDTEC, o nosso evento, eu fiquei assim, chateado de não apresentar. Aí uma pessoa me perguntou, me desculpa agora essa licença, poxa, Maurício, esse evento é importante? Falei, olha, eu acho muito importante. Então, esse acesso a novas tecnologias, acesso à internet, as aulas remotas que está ocorrendo aqui, imagine para o aluno surdo. Como que seria isso? Isso é muito difícil. Para a família desse aluno. E aí tem outro agravamento, que é o isolamento social, que está sendo empregado, né? Dificultando a vida desses alunos. Tem que ter, não existe como não ter. A quarentena, os óbitos de amigos, de familiares que estão ocorrendo, são mais de 400 mil pessoas mortas no nosso país, dentre outras tantas dificuldades. Então, eu imagino esse aluno surdo que está ali, tentando estudar, tentando aprender, saindo do 9º ano para o 1º ano do ensino médio. Ele não aprendeu nada. Em 2020 e em 2021, a educação inclusiva, que já era tão difícil de ser promovida, ficou esquecida. Estou falando da minha realidade aqui. Essa transição do 9º ano para o 1º ano do ensino médio, e aí o ensino médio regular, imagine o ensino médio profissionalizante, técnico, o IFMT, como vocês representam, é muito difícil. Então, isso aqui no Mato Grosso está sendo muito difícil. Tão ruim quanto o que a pandemia promove para nós. Claro que processos educacionais, como a educação inclusiva, sofrem consequências de anos anteriores, isso não é novo. Porém, a pandemia de Covid-19 agravou muito mais. Se o aluno
que estava ali no dia a dia, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, sem nenhuma deficiência, tinha dificuldade, imagine um aluno que tem a surdez como uma deficiência. Maurício, tu atingiu os 10 minutos. Tem 1 minuto para concluir. Tá. Eu concluo dizendo o seguinte. As minhas considerações finais é que gostei muito de participar do evento. Queria ter entrado antes para poder ver os outros e, gente, estamos trabalhando, promovendo a educação. Gostaríamos que todos os gestores, a política educacional, fizesse a parte dela. As minhas referências não aparecem, eu não consegui projetar para vocês. Estou trabalhando nesse trabalho e agradeço muito. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Maurício. Informar vocês também que, posteriormente, tá, vocês vão receber no e-mail o convite para participar dos anais do evento. Então, vocês vão poder submeter um resumo expandido para os anais e a gente vai poder acompanhar mais detalhes, tá? E para a Anália e para o Maurício, que chegaram depois também, a gente está gravando a nossa sessão e depois ela vai ficar disponível no canal do YouTube. Então, vocês também podem ver os trabalhos desde o início. E outras pessoas vão poder ver o trabalho de vocês, tá bom? Bacana. Então tá, a gente vai agora para as sessões de pergunta. Eu só vou pedir para o Maurício baixar o volume aí, que está vindo um eco. Perdão. Tudo bem. Eu vou, então, pela ordem, agradecer a todos. Primeiro, eu quero saber se alguém tem perguntas para o primeiro trabalho. Como eu apresentei, né? Eu não vou perguntar. Fala, Antônio. Então, tá. Muito feliz em participar. Nem deu tempo de agradecer, nem de... Assim, obrigado pela oportunidade. Eu tenho na verdade, não é uma pergunta, na verdade, é uma consideração, uma curiosidade. Esse trabalho, eu fiquei imaginando, quando vocês fizeram ali a análise, ele exige uma equipe, né? Quando o Anderson começou a destrinchar ali cada detalhe, as vírgulas, e eu fiquei assim, exige uma equipe, então é um processo colaborativo. Como que vocês construíram isso? Como que é isso para a gente se inspirar, né? Você quer explicar, Anderson, como é que foi o trabalho da adaptação? Pode ser. A adaptação em si, não a análise, foi feita com a equipe do programa Literatura Acessível. A gente fazia reuniões, e nessas reuniões a gente lia o texto do Machado de Assis. A gente já tinha estudado previamente como que era a leitura fácil e as regras que a gente iria usar, e a gente via o texto e adaptava. Sim, junto ia falando, essa palavra aqui eu acho que pode colocar por tal coisa, acho que pode deslocar aqui, vamos deixar desse jeito para não ficar tantas palavras nessa mesma frase, e, enfim, seguindo os parâmetros que a gente já tinha estudado antes. E quem é essa equipe? Quem é professor de língua portuguesa, professora, quem é a equipe? Diagramador, como é que é? Então, a gente tinha... Vou explicar agora, tá, Anderson? Então, a gente tinha na equipe eu, que sou professora de língua portuguesa, tinha a professora Verônica, que também é de língua portuguesa, tínhamos às vezes a gente tinha a participação do professor Raimundo, que é da informática, a Renata, que é a professora de educação especial, que a gente convidou do campus Camaquã, que nós não temos, né, Antônio, como sabe, um professor de educação especial, então a gente convidou a Renata. Entrou também aí a gente conseguiu algumas bolsas, então entrou um bolsista desse mestrado EPT do IFSU, que tu participaste, o Luiz, que ele faz o mestrado, também é professor de língua portuguesa, e os alunos de ensino médio que participaram assim, muito ativamente, como o Anderson, o Daniel, que é um aluno da informática, duas alunas do curso de eventos, a Catrine e esqueci o nome agora da tua colega. Giovana. A Giovana, então a Catrine foi uma das ilustradoras, a Giovana ajudou a fazer as notas, e a Elidiane, que é uma aluna do curso de administração, não sei se chegou a conhecer, que tem deficiência intelectual, ela também nos ajudou nesse processo, inclusive como validadora. Então foi essa equipe ali interna mesmo, Antônio. Maravilhoso. Obrigada.
Não sei se tem alguém mais tem alguma pergunta, mas como o Anderson falou, assim, foram 3 meses para fazer a adaptação de um ponto, porque é bem trabalhoso. E a gente teve também a consultoria da professora Analia Gutierrez de Buenos Aires, né, que é especialista na área. A gente conseguiu também, através de fomento, né, de editais, a possibilidade de contratá-la e também de depois publicar o livro. Eu trouxe algumas perguntas, então, para os outros trabalhos. Para o Ayrton, então, começando na ordem, ficou um pouco confuso para mim. Então, esse projeto, ele é gratuito, voltado a todos os... escola pública, particular, como tu disse, né? Mas é um projeto gratuito de reforço? Consegue me ouvir bem, professora? Sim. Minha conexão estava oscilando. Primeiro, agradecer pela questão, tá? Muito obrigado. Também parabenizar os colegas pelas apresentações. Estava aqui, na medida do possível, acompanhando, tá? Gostei bastante dos trabalhos, muito inquietantes. E sobre a pergunta da professora. Professora, não se trata de um projeto, não, tá? Pelo contrário, é trabalho mesmo. Eu tenho trabalhado com reforço escolar, como eu não estou vinculado a... Sim, é um trabalho que tu oferece particular. Isso, é um trabalho particular mesmo. Inclusive, muito obrigado pela pergunta, porque essa oportunidade de aprofundar mesmo. Eu fiquei muito receoso no tempo, né, nos 10 minutos, e acho que isso acabei recortando uma informação que de fato é importante. Uhum. E aí tu fez presencial ou tu fez à distância? Tudo à distância, não teve mais presencial, principalmente por essa questão da pandemia. Foi muito sério mesmo, de fato, quando tudo começou. Hoje em dia as pessoas estão meio que se preocupando menos, o que também é muito preocupante, mas assim, foi tudo online. Tá, uma outra pergunta, eu queria saber se te procurou algum aluno com alguma deficiência. E eu também perguntei, tu disse que eles relatam, né, que eles tinham mais segurança e mais tranquilidade para aprender contigo, porque talvez não fosse aquele professor que está cobrando a nota, né? O professor de ensino regular. Eu queria saber se tu acha que isso tem a ver, assim, estar num ambiente de ensino mais livre, se isso ajuda a desenvolver a aprendizagem. Sim, professora. Acerca de alunos com deficiência, não teve nenhum caso específico. Eu tive alunos que relataram assim, professor, eu não sei se... por que eu não estou conseguindo compreender? Eu falei para ele, olha, existe todo um processo para diagnosticar se existe de fato ou não alguma deficiência. Então, isso é um trabalho feito em conjunto. Então, assim, eu, enquanto professor, consigo fazer determinada parte. É interessante também conversar com professores de outras áreas. Mas, assim, os alunos que eu trabalhei eram muito mais relacionados a toda essa pressão mesmo, essa estrutura. E é engraçado porque, em grande parte da aula, eles estavam desabafando. Eu falo, gente, eu tenho que dar o conteúdo. Mas, assim, eu também precisava ter esse gesto da escuta. A gente sabe o quanto que ele é necessário, o quanto que ele serviu para amparar, e eu acho que eles conseguiam enxergar, assim, na figura do professor, né, no nosso caso, essa figura de amparo. Então, seria mais ou menos isso. Muito obrigada. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta para o Ayrton. O Antônio. A gente que é professor, né, de licenciatura, a gente fica sempre querendo. Então, uma pergunta que eu tinha era essa questão de educação não formal que a Vanessa perguntou, né? Mas eu queria fazer uma reflexão contigo. Ayrton, tu fala assim, ó, sujeito, conectores sociais, reflexões, você usa análise do discurso em Peixe, talvez o seu trabalho tenha isso. E você usa esse conceito, né, do positivismo de reforço. E pela fala da materialidade dos alunos, eu vejo um processo, menos o que eu percebi. É só uma reflexão, né? Então, para pensar... Você cortou o finalzinho da tua fala, Antônio. Que para mim cortou. E aí, então, um processo de... aprendizagem, para além do reforço, como a gente vê naturalizado do ponto de vista positivista, sabe? E assim, pela materialidade, pela fala dos alunos, né? Essa reflexão que eu faço, sabe? Seria apenas reforço, mesmo sendo um processo não formal e que tem uma relação neoliberal, pago, né?
Ou de sobrevivência para a classe trabalhadora do professor? Tranquilo? Tranquilo sim, Antônio. Muito obrigado pela tua questão, tá? Inclusive, já colo na pergunta da professora. Professora, eu não atentei, tá? Me perdoe pelo esse detalhe. Mas, de fato, é pensar nesses espaços não formais como também importantes, como também complementares. Eu não creio que simplesmente valorizar um em detrimento de outro seja a solução. Eu acho que todo espaço é um espaço de aprendizado, tendo em vista que a gente faz algumas ressalvas, algumas considerações. Então, eu acho que é sempre o intermédio, nunca um em detrimento do outro. Eu acho que eles se complementam, acho que nem sempre eles são tão distantes em si. Em termos teórico-metodológicos, como o Antônio coloca, eu tenho trabalhado, sim, com AD, com análise materialista de discurso, tenho, sim, trabalhado com essas categorias, com esses conceitos, para tentar entender, a partir das discursividades, isso que é social, isso que está posto, isso que também é histórico. Então, meu interesse está sempre aí na história, sempre no que está acontecendo, e principalmente nesse tempo presente, tem sido a minha preocupação. E o meu interesse específico, Antônio, é tentar perceber esses efeitos de sentidos que são produzidos. Não especificamente eu pensei acerca do reforço, mas efeitos de sentidos que são produzidos, tá? Então foi mais nesse sentido que eu busquei trabalhar, não nesse sentido mais positivista como você coloca, certo? E essa questão do reforço, sim, é uma questão mesmo de trabalho, como no meu caso específico, né? É questão de sobrevivência, eu sou classe trabalhadora, então eu necessito disso. Mas nem por isso a gente deixa de fazer o nosso papel também, que é político, né? Eu acho que educar é para além disso. Então, seria isso. Parabéns. Obrigada, então. Vou passar, então, para as perguntas para o Antônio. É meio difícil para mim fazer perguntas para o Antônio, né? Porque eu participo do núcleo que foi objeto de pesquisa dele, assim. E ele sempre elogia muito o nosso núcleo. Então, eu queria que tu trouxesse um outro lado, Antônio. Se pudesse fazer, assim, comentário de aspectos que podem ser melhorados. De questões que tu sentiu falta, de repente, naquele contexto que tu pesquisou. O que eu, assim, é evidente que não é um problema só de vocês, né? Assim, o que eu acho é a questão do professor, do atendimento educacional especializado, sabe? Eu acho, assim, aqui também é muito difícil, Vanessa, porque não está no âmbito de vocês. Por exemplo, uma coisa que eu percebi nas observações, por exemplo, quando na observação do seminário, eu acho que eu comentei isso contigo já informalmente, não sei. Por exemplo, o pessoal das licenciaturas, aquele grupo que vocês são o carro-chefe, que vão tentando sensibilizar. E eu olhava isso nos corredores, nas cantinas, os professores, entre aspas, da área dura, da mecânica, da coisa, você está sendo gravado, não estava nem aí para isso, entende? Ninguém está nem. Quem são esses? Eu vou falar. Esses professores que estão aí discutindo a inclusão dessas pessoas, essa é a visão que eu tenho de fora. Isso é muito complexo de colocar em papel, tá? E assim, do ponto de vista. E aí, quando eu fui fazer a minha conclusão, eu me fiz essa pergunta, sabe, Vanessa? Eu me fiz para gente, eu não estou só mostrando o que é bom, porque isso é apenas um fragmento, sabe, Vanessa? O trabalho é bem maior. E a cada medida que a gente vai lendo, a gente pensa, poderia ter abordado isso, poderia não ter colocado isso. E é essa questão ainda presente. E aí eu trago para esses sujeitos, talvez, que não se sentem parte, que não sentem que esses professores, que esses alunos são alunos deles, sabe? O risco que se corre, que eu estou pensando em outra instituição, é desse povo achar que esses alunos são alunos dos NAPNES, do NAPNE, entende? E ao mesmo tempo que vocês promovem essa discussão, essa tentativa, essa formação, essa sensibilização, ao mesmo tempo, talvez, para essas pessoas sem compromisso, eles se sentem mais seguros de deixar esses alunos na mão de vocês. É muito complexo, é uma questão sociológica, entende? E o que foi mais difícil da pesquisa, enquanto pessoa, ser humano, é essa que os alunos expressaram isso, inclusive ex-alunos, né?
é a questão atitudinal, que se resume nesse olhar dos corredores, sabe? Quando tínhamos eventos, isso eu observei, sabe? E foi muito difícil, por exemplo, porque aí começou a pandemia, a gente tinha que defender, tal, e aí, que metodologia a gente usar para dizer isso? Que o sujeito é professor daquele aluno, e ele não tem compromisso com aquele aluno, e eu vim de fora poucas vezes, observei e posso dizer isso, entende? Do ponto de vista metodológico. Não sei se é isso, se eu respondi. Sim, eu te agradeço, porque é importante para a gente ver realmente a visão de fora, né, Antônio? Porque a gente está muito envolvido, né? Então, o nosso olhar, ele não é isento. Então, eu te agradeço pelas suas colocações, assim, né? E acho que talvez em outros lugares isso se repita também, né? Sim, eu só queria falar do nosso, e a partir desse sujeito que foi da observação, que eu construí o aplicativo. O aplicativo é porque o que eles usam? E eu vou usar uma fundamentação que talvez eles façam isso por medo, tem um autor que discorre, né? Acho que são 12 características. Eu coloquei isso na dissertação. E aí, a partir daí que eu construo o aplicativo, que é primeiro para ele ter um contato. Aí, o que é altas habilidades, né? A legislação, proposta de intervenção, e aí o TEA, e aí eu vou discutir principalmente deficiência intelectual, os principais ali no aplicativo, que pode ser baixado. Sim, mas aí também, para o cara ter a iniciativa, né, Antônio, de procurar e baixar, também já tem que ter o mínimo de interesse, né? Exatamente, que é a questão da acessibilização, né? Não é conscientização, que é o papel, que é isso que eu acho que vocês fazem, e fazem muito bem. Se a pessoa quer tampar os olhos e não quer ver dentro da instituição, não vai querer ver, como ele não quer ver e nem ser professor desse aluno. Obrigada, Antônio. Eu fiz algumas anotações também para a Anália, não sei se alguém quer iniciar, fazer alguma pergunta para o trabalho dela. Eu vou iniciar, então. Eu achei bem interessante teu relato, Anália, porque ele fala não só da inclusão de um aluno com deficiência no ambiente escolar, como também ele, além de ter deficiência, ele era uma pessoa muito afastada desse ambiente, pelo que tu fala, né? Porque ele não tinha acesso às tecnologias, ele foi depois terminar a escola. Então, também é um caso desse acolhimento que a gente precisa ter para o aluno mais adulto, que está afastado, né? O curso de vocês não é EJA, mas vocês fizeram um acolhimento como de EJA, né? De flexibilizar e de trazer o conhecimento dele para se aproveitar isso. Eu acho, inclusive, assim, que isso se oportunizou, porque ele já era aluno da escola, ele entrou para fazer o EJA, né? Então, vai virando aquela figura icônica, né, na escola, uma simpatia de pessoa que todo mundo conhece, que todo mundo, né, e muito, assim, defensor dessa causa das pessoas com deficiência, assim, defende muito essa bandeira, participa de associações, né, então, vai ficando, assim, quando ele chegou no curso técnico, todo mundo já sabia quem era o Paulo, né, e como a gente tem turmas bem pequenas, isso facilita muito também a gente conseguir dar um atendimento personalizado, né? Quando entrou na fase do TCC, várias vezes a gente se dividia. Então, o professor que não tinha aula em tal período ia para ficar só com o Paulo para ajudar no TCC, porque tinha que digitar um TCC inteiro, né? Não era só ter o conhecimento, tinha que conseguir botar no papel, que era uma grande dificuldade para ele, apesar de ter mesa adaptada, de ter espaço, tudo, né? Rampas, tudo que a escola fez, banheiro, tinha essa questão também de conseguir construir o trabalho, né? Então, a gente se revezava para ter um tempo especial para ele. Claro que sempre aparecia algum outro aluno e aproveitava esse tempo também, porque na fase do TCC eles meio se assustam, né? Mas a gente se organizou realmente assim de uma forma bem diferenciada, e nós já tivemos vários outros alunos com deficiência, e sempre é esse movimento assim que a gente faz, né? Eu ia te perguntar se vocês têm um professor, de atendimento educacional especializado, se vocês têm um núcleo que trabalha com isso, ou são os próprios professores?
Não, no estado não existe, né? Não existe NAPNE nas escolas estaduais. Nas escolas estaduais é o AEE. E o AEE é altamente focado para as crianças. Tanto que não tem AEE noturno. Né? Eu estou pesquisando 11 municípios na minha pesquisa. Em nenhum município as escolas estaduais têm AEE funcionando de noite. Então, isso já mostra que é um trabalho super específico para as crianças, né? Então, a gente não tinha nenhum AEE para nos ajudar, né? Mas a gente tem uma professora que é pedagoga e é super especialista nessas questões, e eu que sou psicóloga também tento ajudar na medida do possível, né? E os professores da área mais técnica, da matemática, da contabilidade, da informática, das áreas duras, assim, né? Então, a gente tentava ir, às vezes eles, né, procuravam Tá tendo uma falha no teu áudio, Analia. Pessoal, Tá travando, não tô conseguindo te ouvir. Assim, como é que a gente vai fazer? E aí a gente pensava juntos em soluções, né? Acho que é muito isso, assim, que dos professores, Travou a internet da Analia, mas deu para compreender, eu acho, né? Que ela diz que foi muito mais o movimento dos professores interessados em ajudar esse aluno do que propriamente um setor ou um núcleo, que também é muito interessante, porque é o interesse genuíno, né? Não é um grupo, como o Antônio estava falando, que de repente está forçando ali sensibilizar, mas a demanda nasceu e os professores foram adaptando isso, então também é um ponto de vista bem interessante. Tomara que ela consiga voltar. E aí eu fiz algumas perguntas para o Maurício também, não sei se mais alguém quer fazer. E aí eu queria te perguntar, Maurício, que começando pelo nome do teu trabalho, que talvez eu tenha com o teu trabalho errado. O título que eu tenho aqui é Experiência Profissional com Alunos Especiais, eu acho que é outro, né? Não, esse foi o template que eu escrevi mesmo. Ah, tá, então tá bom. Algumas perguntas sobre essa inserção desse aluno nesse período de pandemia. Todo esse período que tu relata com esse aluno surdo foi através da educação remota? Não. Em 2019 nós iniciamos com esse aluno indo para o ensino médio normal. E aí nós já, em abril, já fechou tudo aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, em Mato Grosso. E como é que seguiu as aulas dessa escola? Então, as aulas seguiram primeiramente suspensa durante muito tempo. Após o governo delimitar resoluções, pareceres, estabeleceu-se o ensino remoto, e esse aluno ficou sem professor em 2020. Em 2021, ele entrou para o ensino médio, e aí no ensino médio foi uma intérprete de Libras adicionada, estabelecida, contratada para esse aluno surdo. Então, nós tivemos Então, depois ele ficou sem aula nesse período de 2020 até ela chegar. Ele ficou com aula, mas você imagina alguém surdo tendo aula remota, sem intérprete, sem nada. Sim, já com a dificuldade a da língua mãe, portuguesa, a família, né? E aí no ensino médio você tem química, física, matemática, geografia. É bem difícil. E aí em 2020, só a partir de abril que foi o governo do estado estabeleceu, né, contratou a intérprete para esse aluno. Isso não quer dizer que esse aluno esteja bem assessorado, que o ensino-aprendizagem dele seja efetuado. Aliás, efetuado está, né? Não tem a qualidade, não tem o desejo, a qualidade que poderia ter. Mas pelo que tu fala, a escola de vocês já tinha outros alunos surdos, né? Porque tu disse que tu aprendeu Libras com eles. Então,
esses professores já tinham experiência com surdos. Professora, eu não disse que aprendi, eu disse que os professores aqui no Mato Grosso, quem passa pela graduação, tem aulas de intérprete. Não foi isso que eu disse também. Eu disse que os professores que são contratados, o professor da área, tem conhecimento de Libras. E sempre tem um intérprete, apesar da dificuldade de contratar esse intérprete de Libras. Mas, nesse relato que eu faço, nunca teve, assim, 3 meses, 4 meses, que já é metade do ano letivo, até contratar esse professor. Mas esse aluno, nessa transição dele, do nono para o primeiro ano do ensino médio regular, nós sempre buscamos contratar e ter o intérprete de Libras para esse aluno. Mas é uma dificuldade, porque o professor da área, professor de geografia, matemática, história, sociologia, física, ele não sabe Libras. Apesar de, na Universidade Estadual do Mato Grosso, todos os cursos de graduação têm Libras, mas isso é recente. Isso não é algo antigo, isso é bem recente. Então, foi isso que eu disse. Respondi? Entendi. Muito obrigada. Eu acho que o Antônio quer te fazer uma pergunta. Opa, por favor. Na verdade, não é uma pergunta, é para mostrar que realmente esse é um processo muito complexo. E aí, eu acho que a gente, todos nós, né? Tu falaste sobre isso no teu trabalho. O nosso compromisso enquanto sociedade civil organizada. Na instituição que eu estou trabalhando agora, a professora de Libras, surda, ficou 1 ano sem intérprete. 1 ano, isso numa instituição federal. Então, e aí eu me pergunto isso. E nós, enquanto sociedade civil organizada, a mesma coisa do AEE lá em Sapucaia. Quantos de nós fomos no Ministério Público fazer a denúncia? Eu anotei o que você falou aqui. Eu cheguei lá na instituição e fiz a pergunta, gente, e as instituições coletivas e os sindicatos, entende? Então, essa é uma questão que nós temos que pensar. Lógico, nós chamamos as relações de poder, todas as coisas. E isso retoma toda essa discussão que a gente vem sendo feita, né? E, Vanessa, uma coisa interessante, na minha banca também, tinha 2 professoras daí, e aí a gente tem que tomar cuidado com essa questão da crítica à mecânica, à matemática, não sei o que, é a linha dura, porque tinha uma professora das licenciaturas que disse que tomou conhecimento do trabalho do NAP, lendo a minha dissertação, eu quase morri. Entende? Então, assim... Agora eu vou lá catar o nome da tua banca. Então, enquanto sujeito, enquanto sociedade civil, quando que a gente vai tomar, né? Vai tomar essa questão assim. Por exemplo, essa é uma questão que merece Ministério Público Federal, o AE. Nós temos a garantia, né? Os recursos precisam ser implementados nas instituições, como para o intérprete de Libras e tudo mais, né? É uma necessidade. Desculpa, professora Vanessa, senhora que media. Pode falar, Maurício, para ser bem informal, não tem problema. Gente, essa é uma realidade. Não é só aqui. É por isso que eu, quando eu me apresentei, eu fiz questão de dizer para vocês onde eu estava, porque eu não conheço a realidade. Para mim poder estabelecer uma pesquisa, uma análise, uma compreensão futuramente sobre esse assunto, eu preciso saber a realidade do Brasil todo. E eu sei que é bem diferente. Mas aqui no Mato Grosso, nós estamos vivenciando fatos como esse. Você tem o intérprete, mas o professor tem que ser preparado. A pessoa, a família, o colega. Como eu preparei a apresentação, infelizmente, estamos tendo problemas de conexão. Não sai da minha cabeça que isso é para poder cobrar mais caro. Me desculpem esse meu desabafo. E aí, quando não se consegue fazer esse tipo de conexão, o aluno é que se perde. O aluno especial, ele está sendo desprovido do ensino de qualidade. Não é só pela formação do professor, por falta, no meu caso, que eu estou compartilhando com vocês, do intérprete de Libras,
é por falta de políticas públicas. Precisamos pensar em algo além disso. Essas análises, essas discussões que estamos fazendo hoje é um pontapé fundamental, é o início. Então, gente, parabéns a todos. Esse aluno que eu estou falando para vocês, ele está assistido, ele tem intérprete, ele tem um celular, ele não tem um computador, mas eu imagino o ensino-aprendizagem desse aluno, como é que está sendo durante a pandemia. Tem dia que eu tenho conhecimento dele, ele, pô, eu não sei isso, eu não entendo isso. É desse jeito que estamos. E no Brasil todo, do tamanho desse nosso país. Eu me posicionei, quis participar justamente por ver a experiência que vocês têm por aí. Certo? Acabo por aqui. Obrigada, Maurício. Realmente, assim, os efeitos dessa pandemia na educação a gente ainda vai levar um tempo para dimensionar, né? E, assim, tem coisas que são irrecuperáveis. O que a gente tem que fazer agora é não perder esses alunos, né? Ajudando a não desistir, porque... O desastre está estabelecido. O Edgar Morin escreveu um livro agora, né? Novas vias para seguirmos após pós-pandemia. Algumas pessoas criticaram esse livro, eu estou lendo, já li 2 vezes, mas a gente precisa de uma nova via mesmo. Uma nova via, porque a tragédia está estabelecida. Infelizmente, em vários âmbitos, né? Não só na educação. Gente, assim, eu gostei muito da nossa conversa, agradeço a todos que participaram. Não sei se mais alguém tem alguma colocação, mas acho que todos já fizeram. Quero agradecer a presença de todos. Então, informar que depois, assim que eu baixar o arquivo e a gente conseguir, a gente vai postar, então, no site do NAP, no FSU Sapucaia do YouTube, no canal do YouTube. Todas as outras salas também vão ficar disponíveis lá. E, posteriormente, a gente vai enviar, então, para vocês os certificados por e-mail e as informações para o ANAIS. Quem quiser o certificado de ouvinte, que é o segundo certificado, então a gente vai oferecer a partir das 19 horas a lista de presença de hoje no nosso canal do YouTube, com a palestra do professor Dalmir Pacheco, que também é um professor de Instituto Federal do Amazonas, um professor com deficiência que trabalha também com inclusão. Então, eu quero agradecer a presença de todos e a gente vai se falando, então. Um abraço. Gente, me perdoem pela conexão e entrar atrasado. Um abraço, professora Vanessa. Abraço, pessoal. Tchau. Até. Tchau, Antônio. Tchau, Anderson. Obrigado pela presença. Gostou, Anderson? Que bom.